a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É uma carta muito especial, uma das mais antigas cartas de São Paulo. Inclusive, os estudiosos dizem que é indiscutivelmente de autoridade paulina. E é escrita para uma igreja imatura na fé. Uma igreja que, vinda do paganismo, trazia consigo muitos hábitos ruins que ainda não tinham sido arrancados da sua alma e que geravam contendas entre eles. Na leitura que corresponderia a ontem, São Paulo fala sobre a divisão da comunidade dos da comunidade de Corinto. Aliás, não, infelizmente o comecinho da carta não aparece no lecionário. Paciência. Então, o comecinho da carta, logo o capítulo 1, é aquele em que São Paulo fala sobre a divisão que está ali estabelecida em Corinto. Porque havia um problema relativamente ao sacramento do batismo. Aliás, em Corinto, praticamente São Paulo vai falar sobre o sacramento de iniciação cristã. Ele fala longamente sobre o batismo, depois fala sobre a Eucaristia, depois fala sobre o Espírito Santo. Portanto, os dons do Espírito Santo têm algo a ver com o sacramento da crisma. E eles estavam contendendo sobre o ministro que os tinha batizado. Ou seja, quem foi batizado por Paulo dizia: eu sou de Paulo. Quem foi batizado por Apolo dizia: eu sou de Apolo. Quem foi batizado por Pedro dizia: eu sou de Cefas. E outros diziam: eu sou de Cristo. Então, São Paulo começa dizendo: de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, para pregar o evangelho da salvação. É como se ele estivesse dizendo: não sou eu que batizo, é Cristo que batiza através de mim. Eu sou apenas o portador de uma mensagem. Eu sou aquele que carrega uma mensagem, e essa mensagem é a mais poderosa que existe. Ele diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. É interessantíssima essa observação de São Paulo, inclusive porque ela está ancorada na sua experiência pessoal. Quando ele foi pregar no Areópago, onde havia um panteão de deuses, e ali havia um nicho vazio que estava dedicado ao Deus desconhecido, ele prega sobre aquele Deus desconhecido, citando os filósofos pagãos, faz um discurso com uma oratória esplêndida, termina falando da ressurreição, e aí os atenienses dão de ombros, dizendo que outro dia nós te escutaremos. É daí que São Paulo parte para Corinto. É muito interessante que ele vem de Éfeso, uma igreja em que ele tinha permanecido bastante tempo,
uma igreja mais madura, passa por Atenas, onde acontece esse insucesso, e chega em Corinto. Depois ele vai para Jerusalém e envia Apolo para Corinto, para Apolo dar continuidade ao trabalho ministerial. Vejam que coisa interessante. Ele está falando da experiência dele. Ele está dizendo: eu não posso me valer dos recursos da oratória, porque a força não está na oratória. E hoje em dia nós temos tantos pregadores que fazem uso de programação neurolinguística, hipnose, fazem cursos de retórica, cursos para falar não sei o quê, tudo lixo. Por quê? O Evangelho da cruz, tem uma força própria. É isso que nós chamamos de querigma. Na carta aos Romanos ele diz: o Evangelho é um poder de Deus que age naquele que crê. O Evangelho é a força de Deus que age naquele que crê. Por isso ele continua: a pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Ou seja, quando eu entendo o Evangelho, não sou eu que me salvo, é Cristo que me salva. Eu não posso fazer nada para me salvar. Para que eu seja salvo, Deus enviou o seu Filho. O seu Filho morreu na cruz em meu lugar. Pela sua morte, ele pagou os meus pecados. E pela sua ressurreição eu recebo a graça, a justificação. Eu creio nele e ele deposita em mim a sua graça. E o próprio fato de eu crer nele já é uma graça que vem dele, porque é ele que me atrai, eu sou chamado para ele. Isso é o poder de Deus. E é verdade. Quando nós cristãos paramos de ser pagãos e pelagianos, ou seja, achando que tudo vem de nós, que tudo vem da nossa força, que tudo vem do nosso engenho, da nossa capacidade, e nós começamos a depender de Cristo, a depender da força da cruz de Cristo, então nós percebemos que o poder de Deus é real. O poder de Deus é real. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Ou seja, a pregação do Evangelho não consiste num floreado de sacações originais, de grandes excogitações, de ideias maravilhosas, de exibicionismo intelectual. Isso tudo é lixo. A pregação do Evangelho consiste em anunciar Cristo e Cristo crucificado. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Ou seja, Deus manifestou a sua sabedoria em Cristo. O que o mundo fez? Rejeitou, crucificou. Não compreendeu que ele é o Logos, que ele é a palavra eterna, que ele é a razão de ser de todas as coisas, que tudo foi criado por meio dele, que ele é o esplendor da glória do Pai, é a exata expressão do seu ser. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Por que insensatez? Veja, existe coisa mais louca do que pregar um Deus que foi condenado à morte, um Deus que foi justiçado numa cruz, um Deus que foi réu de um julgamento. Isso é loucura do ponto de vista humano. Por isso ele diz:
os judeus pedem sinais milagrosos, já no tempo de Jesus pediam. Faz-nos um sinal, então creremos que tu és o enviado de Deus. Jesus diz, nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. Os gregos procuram sabedoria, estão querendo ideias, abstrações, não a sabedoria real, a sabedoria que se encarnou. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, e Cristo crucificado é escândalo para os judeus, claro, porque para os judeus crer que o Messias foi sentenciado na cruz a pedido deles é escândalo. Foi por isso que eles caíram. Insensatez para os pagãos, porque os pagãos estão buscando a sabedoria humana, que lhes dá uma glória humana. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, se você está aqui é porque você foi chamado. Você não está aqui por mérito nenhum, não foi você que deu uma chance a Deus, o que seria absurdo. Você está aqui porque a graça divina, na sua infinita misericórdia, te atraiu, iluminou o seu pensamento. E você entendeu que a única coisa que realmente faz sentido no mundo, nesse mundo doido, nesse mundo que sempre esteve de ponta cabeça, onde sempre prevaleceu a força bruta, sempre se exibiu a sabedoria arrogante, esnobista dos orgulhosos, a única coisa que faz sentido é a cruz. É ela que está no centro da história. Ela é o julgamento de Deus, por meio da fé. Ou seja, o único caminho de salvação é eu reconhecer que eu sou perdido. O único caminho de justificação é eu confessar que eu sou um perverso moral. Mas eu só posso fazer isso diante da cruz. Diante de um Deus que assumiu todas as minhas culpas. E todas as culpas de todos os homens de todos os tempos, porque todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Sem a cruz, tudo precisa ser resultado do trabalho humano, da sabedoria humana, da força humana, mas a força humana é sempre perversa. A sabedoria humana é sempre humilhante. A bondade genuína, a graça perfeita, a única justiça que existe é a justiça de Cristo. Ele morreu em nosso lugar, no alto da cruz, e assumiu todos os nossos pecados. E ainda nos chamou, iluminando o nosso entendimento, para que nós pudéssemos depositar a nossa fé na sua obra do Calvário. Para que nós pudéssemos crer com todo o nosso coração na obra que Ele realizou por nós, na qual não há falta alguma, a qual é perfeita. Ele é a sabedoria de Deus. E quando o meu coração se curva diante de Cristo, se prostra como quem precisa de salvação, não apenas no momento inicial da conversão, mas em toda a nossa vida. Quando nós vivemos prostrados diante da cruz de Cristo, nós experimentamos o que é o poder de Deus. Exatamente o que São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. Quando ele diz que ele tinha um espinho na carne, ele diz, eu roguei por um anjo de Satanás que me esbofeteia, eu roguei 3 vezes ao Senhor que Ele me tirasse. Mas Ele me respondeu, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se perfaz. É na fraqueza.
É quando diante da cruz eu sei que eu sou fraco, eu sou impotente, eu sou incapaz. Eu não posso viver os mandamentos de Deus. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Eu sou perdido. Eu preciso de Cristo para dar um passo sequer sobrenatural. Eu preciso de Cristo para não cair no abismo. Eu preciso de Cristo para que Ele me livre de mim mesmo. Eu necessito do poder que vem da sua cruz. E isso não tem nada a ver com eloquência humana, isso não tem nada a ver com filosofia terrena, isso não tem nada a ver com a força demonstrada pela vontade quando quer praticar uma lei. O que é dito em sensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É a fraqueza de Deus na cruz que manifesta o seu poder para aquele que crê. A nossa parte consiste em simplesmente crer em Cristo, dependendo dele. Viver prostrados diante do Calvário. Viver completamente convencidos, isso por misericórdia do Espírito Santo, de que nós somos paralíticos sobrenaturalmente. Sem Cristo nós não conseguimos nada. Todos os nossos esforços são um lixo. Todas as nossas invencionices, os nossos engenhos, não passam de frustração. Só a graça dele pode nos levantar. Graça que ele mereceu por nós, superabundantemente, morrendo em nosso lugar, no alto do Calvário. Isto é evangelho. O que não for o desenvolvimento disso, não passa de um naturalismo nojento, que o cristão deve rejeitar, como quem rejeita uma peste que pode se apegar à sua alma. Se nós abraçarmos qualquer princípio do Novo Testamento, como se dependesse apenas das nossas forças, nós não passamos de pagãos envernizados de cristianismo. Mas quando nós estamos na dependência de Jesus, completamente conscientes de que dele vem tudo e que ele é a nossa justiça, a nossa sabedoria, a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa santificação, ele é tudo, dele provém tudo. Se nós não vivemos inteiramente assim, vivendo da fé, no Filho de Deus que nos amou e por cada um de nós se entregou, se nós não vivemos da fé, nós estamos na morte e no fracasso das nossas inúteis forças humanas. Que o Senhor nos ajude e que nós todos sejamos inteiramente dependentes de Jesus Cristo e do seu sacrifício redentor.